Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal De Boas com o Ita. Hoje eu vou fazer com vocês uma questão de polinômios que mistura com geometria espacial. É uma questão muito interessante e que ela vai resgatar alguns conceitos que a gente vê na matemática básica. E de antemão já falo para vocês qual é, que são os produtos notáveis. A maneira mais direta da gente resolver essa questão e simples é a partir dos produtos notáveis. Tem um deles que é super importante. E eu sempre digo, até quero fazer esse adendo. Quando eu dou aula dessa matéria de produtos notáveis, tem muita gente que subestima esse conteúdo, dizendo, não, isso aí é besteira, não é muito importante. Não se engana, gente, é uma das matérias mais importantes da matemática. Você precisa treinar bem, precisa ficar craque nisso, porque ela aparece o tempo todo, inclusive em outras matérias, como na física, na química. A gente tem que estar muito afiado nos produtos notáveis, beleza? Vamos lá para a leitura da questão. Diz assim: sejam as dimensões em centímetros de um paralelepípedo reto retangular dada pelas raízes da equação 24x3 menos 26x2 mais 9x menos 1 igual a zero, então o comprimento da diagonal é igual a... Pois é, gente, essa questão no primeiro momento parece ser difícil, né? Mas essa questão, gente, ela não chega a ser uma questão difícil, ela é uma questão, assim, eu diria mediana. Porque você precisa não diretamente encontrar as três raízes, não é esse o objetivo da questão. Você precisa se ligar que o objetivo da questão é a diagonal do paralelepípedo. Então, se o objetivo é a diagonal do paralelepípedo, a gente tem que primeiro ver essa teoria da geometria espacial. Vou fazer o desenho aqui desse paralelepípedo, é daí que a gente começa. A gente começa pela própria diagonal do paralelepípedo. A gente tem aqui o paralelepípedo reto retangular. Vou desenhar ele aqui. E as dimensões dele são A, B e C. Certo? Ele tem as dimensões A, B e C. E aí a diagonal, gente, quando a gente pega aqui dentro, né, esse desenho aqui, é esse segmento aqui que pega lá de cima para baixo, a diagonal do paralelepípedo. Ela é muito fácil de ser demonstrada, eu não vou demonstrar aqui porque não precisa. A gente pega aqui a partir da diagonal da base, faz o Pitágoras e tal. E aí a gente sabe que essa expressão é dada por D é igual a raiz de A2 mais B2 mais C2. Essa é a diagonal do paralelepípedo. Acredito que todos vocês estão bem cientes de que é isso, né? Não devem ter mais dificuldade em relação a isso. Raiz de A2 mais B2 mais C2. Essa é a diagonal do paralelepípedo. Então, o nosso objetivo é a gente encontrar isso. E aí, o que a gente tem que fazer agora? É outra dica que eu dou pra vocês, gente. Quase sempre, nessas questões de polinômio, quando mistura conteúdos, mistura polinômios com geometria plana, com geometria espacial, com PA, com PG, quase sempre a gente precisa das relações de Girard. Para essa questão a gente vai precisar delas. Eu vou escrever aqui. E uma coisa bacana é que a gente não precisa das três. A gente só vai precisar de duas delas, né? Relações de Girard. Quais são as que a gente vai precisar? A gente vai precisar da soma das raízes. Aí é aqui o que é o importante. A gente tem que lembrar disso, que o enunciado da questão ela falou isso, que o A, B e C são os lados desse paralelepípedo, já são as próprias raízes. Então a gente já vai escrever com esse ABC, ó, a soma das raízes. A mais B mais C, pelas relações de Girard, a soma das raízes é menos B sobre A. E lembrando, gente, isso aqui é uma coisa que precisa ficar vocês precisam ficar atentos. Não pode confundir esse A, B, C com esse A e B aqui, ó. ABC é a soma das raízes e esse menos B sobre A são os coeficientes do polinômio, ó. O A 24, o B menos 26, o C 9 e o D menos 1, certo? Menos B sobre A seria menos 26 sobre 24, que é a soma das três raízes, que são os lados desse paralelepípedo. Então a gente já vai escrever aqui do lado. A mais B mais C vai ficar o menos B, que é o 26, ó, menos com menos 26 fica mais 26, sobre 24. Aqui a gente vai poder dividir por 2, ó, e simplificar. Vai ficar 13 sobre 12. Certo? A mais B mais C igual a 13 sobre 12. A gente vai guardar essa expressão. Agora a gente vai utilizar outra relação de Girard, que é a soma das raízes duas a duas, né? Ou seja, AB mais AC mais BC é igual a C sobre A. Vou botar aqui um parênteses para que vocês não confundam uma coisa com a outra. A soma dos produtos 2A2 igual a C sobre A. Quem é C? São os coeficientes. O C é 9,
e o A é 24. Ó. A gente vai ficar com 9 sobre 24. Bem aqui o 9 sobre 24 a gente pode dividir por 3, simplificar por 3. Ó. Vai ficar 3 em cima e 8 embaixo. Então a soma dos produtos 2 a 2 fica 3 sobre 8. A gente não precisa para essa questão, gente, do produto das 3 raízes. Que não vai ser necessário. Então a gente vai ficar só com essas duas, tá bom? E aí, depois disso, o que a gente tem que lembrar, gente? A gente tem que lembrar dos produtos notáveis. Ó. Essa que é a sacada dessa questão, que eu acho incrível. O ITA trabalha muito com isso. Eu falei no começo que tem os detalhes dos produtos notáveis, né? O produto notável que a gente vai utilizar nessa questão, gente, é esse daqui. Não sei se todos vocês estão lembrados dele. A mais B mais C ao quadrado, quando eu tenho 3 números se somando ao quadrado, o resultado disso é A2 mais B2 mais C2 mais 2, parêntese, AB mais AC mais BC. Olha que legal, gente. Isso daqui eu acho fantástico, ó, porque essa expressão é exatamente o que a gente precisa para poder chegar no resultado. Ó. A gente já sabe que o A mais B mais C é a soma das raízes que a gente encontra logo aqui. Ó. O A mais B mais C, ele vale 13 sobre 12. Então aqui a gente já vai substituir para encontrar o que a gente precisa. Ó. E esse A2 mais B2 mais C2 é exatamente a diagonal. Só que a diagonal A ao quadrado. A gente não tem que a diagonal é a raiz disso. Então eu já vou aqui escrever do lado. Ó. D ao quadrado é igual a A2 mais B2 mais C2. Certo? D ao quadrado é A2 mais B2 mais C2. Então eu vou pegar tudo isso e eu vou substituir nesse produto notável. Ó. Quem é o A mais B mais C? A gente acabou de calcular, que é 13 sobre 12. Ó. Então a gente vai ficar com 13 sobre 12 ao quadrado é igual. Esse A2 mais B2 mais C2 eu já vou substituir aqui, ó. Essa expressão aqui eu já vou substituir pelo D ao quadrado. Mais 2. E olha que interessante, ó. Esse AB mais AC mais BC é exatamente o que a gente acabou de calcular, que é 3 sobre 8. Ó. Isso daqui é isso que a gente acabou de calcular, que vale 3 sobre 8. Ó. Então é 2 que multiplica 3 sobre 8. Beleza? Aí isso daqui a gente já vai conseguir encontrar o que ele quer, que é a diagonal. Eu posso simplificar o 2 com o 8, fica 4 aqui embaixo. Então vai ficar como? 13 ao quadrado fica 169 sobre 144 igual a D ao quadrado mais 3 quartos. Passando aqui o 3 quartos para o outro lado, fica negativo, né? A gente vai ficar com D ao quadrado igual a 169 sobre 144 menos 3 sobre 4. Aqui a gente vai poder colocar o 144 em para o MMC, né? O MMC de 144 com 4 é o próprio 144. Aí a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 124 sobre 124 fica 1. 1 vezes 1, 69. 169. O 144 dividido por 4 fica 36. E o 36 que multiplica 3 vai ficar 108. Aí aqui é pronto. Aqui é só a gente já está chegando no resultado. 169 menos 108 fica 61 dividido por 144. Aí agora é só a gente tirar a raiz quadrada. Ó. Lembrando que a raiz de 144 ela é exata. Vai ficar 12. O 61 não tem raiz exata, então vai ficar a raiz de 61 dividido por 12. Esse é o resultado final dessa questão, gente. É raiz de 61 dividido por 12. Beleza, gente? É uma questão muito top, ela achei muito bonita, é muito bem elaborada e que serve para a gente lembrar disso, das relações de Ra, desse produto notável aqui que é super importante, de vez em quando ele aparece, nas questões do ITA principalmente aparece muito, e essa relação com a diagonal, né, do paralelepípedo, né? Ele mistura esses conteúdos. Não deixem de dar um joinha no vídeo, seguirem o canal, compartilharem com os amigos de vocês e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!